Boa tarde, senhoras e senhores. Espero encontrá-los bem, comigo também. Tudo jóia, trancado, mas com saúde, a família também tá bem. Torço para que esteja tudo bem com vocês também. Como vocês já sabem, nós vamos nos encontrar por canais virtuais por um período, né? Começando com essa aula de hoje e torcendo para que isso dure o quanto menos e possa retornar às nossas atividades o quanto antes, pelo menos as atividades normais. O que a gente vai fazer da nossa disciplina? Nós conversamos bastante entre os professores para tentar chegar num termo em que a gente consiga manter as atividades, mas que não sobrecarregue demais vocês, né? A gente sabe que cada disciplina tem sua característica, então a gente buscou ver a melhor metodologia para cada uma delas. Por exemplo, a minha disciplina no integrado, ela é programação, então é bastante prática, então eu faço vídeos, eles executam, mandam, corrigem. Outras disciplinas a gente carece de fazer videoconferência. Essa nossa, o que eu estou pensando, o que eu planejei para nós, né? Toda a parte teórica eu vou preparar materiais para vocês. Inicialmente os slides, que aí é uma forma mais resumida, mais direta, e aí postando também capítulos do livro, né, enxugando alguma coisa, passando só o essencial. A gente sabe que quando a coisa parte por esse formato remoto, né, ou de ensino à distância, se torna mais complexo para o aluno ter que lidar quase que de forma mais autônoma com o conteúdo. Então a gente vai dar uma enxugada assim no conteúdo da disciplina, que é bem extenso. E aí, quando for para as atividades mais práticas, como é o caso dessa, eu vou gravar vídeos, né, porque aí vocês podem, eu posso explicar exatamente no vídeo como eu vou fazer hoje, ver a coisa funcionando, executando mesmo. E vocês podem ver, rever, acompanhar, fazer junto, e o material fica disponível para vocês. Tá? Nunca fui youtuber, então me perdoem pela qualidade do vídeo, me perdoem se a cachorra latir, se a filha gritar ou se o caminhão passar aqui na rua. Isso certamente vai acontecer. Vou tentar fazer um vídeo o mais curto, que a gente possa ser o mais direto possível também, para não me alongar demais. Tá joia? Então eu acho que podemos conversar. Eu anotei mais um ponto aqui, a avaliação, certamente é uma coisa que vocês estão preocupados. Imagino também que em relação ao TCC, mas a professora Rosângela vai conversar melhor com vocês. Avaliação, pessoal, eu vou tentar segurar ao máximo, né? Porque qual era a nossa proposta de avaliação? 2 provas escritas, e aí fica inviável, e projetos práticos, né? Se a gente conseguir repassar para vocês o conteúdo de tal forma que a gente consiga manter a ideia do projeto, né? Se tiver num prazo que a gente tem que fazer atividades e as nossas aulas presenciais não retornarem, a gente vai ver um jeito de fazer então só com um projeto. Avaliação da forma tradicional ali, entendo que não é muito possível. Mas vamos torcer para que acabe o quanto antes e a gente não precise chegar a esse ponto. Tá joia? Então, retomando da nossa última aula, que eu acho que foi no dia 11 de março, que eu trouxe atividades da implementação do sistema CORD para vocês. Vocês ficaram implementando, ficaram de me entregar uma semana depois, e nessa semana seguinte, que seria o dia 18, eu faria junto com vocês, né, porque eu vi que várias dúvidas surgiram, tanto em relação ao entendimento do sistema, do algoritmo, e aí vi algumas dúvidas em relação ao desenvolvimento mesmo, tanto para o lado do algoritmo, como eu falei, também para o lado da orientação ao objeto. Então a gente discutiu ali um pouco sobre a questão da linguagem, depois a gente viu que o problema em si não era somente a linguagem, mas o entendimento e a consolidação dele até como sistema orientado a objeto. Então eu desenvolvi, fiz de uma forma bem enxuta, fiz um diagrama UML para ilustrar inicialmente para vocês. E aí a minha proposta é que, como eu vi que nem todos entregaram e muitos entregaram de forma incompleta ou não muito correta, eu explico hoje para vocês, né? Vocês vão ver ali pedaços do código, eu sei que não vão ficar mais alerta,
mas a ideia é que vocês não copiem o meu algoritmo, mas que entendam melhor da forma que eu estruturei, né, para tentar fazer igual, semelhante, ou surgir uma ideia de fazer algo diferente. Mas que vocês tentem realmente fazer, porque eu vi que ficou muita gente sem fazer, ou sem fazer de forma completa. Tá joia? Então, uma revisão em 30 segundos aqui do que era o sistema, né? A gente tinha um sistema em anel, um P2P para troca de arquivos, onde os nós eram armazenados em tabelas hash, e a gente tinha uma estrutura de um anel mais ou menos na forma de uma lista circular. Aí o que eu fiz? No trabalho de vocês, eu pedi um anel maior de 40 nós, se não me engano, com 8 nós ativos. Para ficar mais fácil para vocês o entendimento, eu implementei exatamente esse, né? Que tem aqui os 16 nós com 4 ativos e exatamente esses 4. Que aí vocês conseguem ver a montagem do anel, a ativação deles, são os passos que eu segui. Depois a ativação que eu digo, deixar esses 4 nós ativos. Depois a montagem dos próximos. Depois os próximos a gente faz essa montagem dos pares associados, né? Vocês lembram que aí cada nó, por exemplo, o nó 1, ele era responsável pelos dados dos seus anteriores até o nó ativo anterior, ou seja, do 14, do 15, do 0 e do próprio 1. O próximo ativo, o 6, era responsável pelo próprio 6, 5, 4, 3 e 2. O 11 pelo 11, 10, 9, 8, 7 e o 13 pelo 13 e pelo 12, como está aqui na lista ao lado. Então tem esse passo também na montagem, aí estão apontados os próximos. A gente também fiz um método para vocês para fazer a busca. E por último, o ingresso, não é a adição, porque a gente não vai aumentar a quantidade de nós, né? Eu tinha falado da adição, mas é a entrada ou a ativação de um nó. No caso aqui a gente tem esses 4, 6, 11 e 13, e com a adição do 8 fica nesse formato. E depois também a desativação. Então a ativação requer não só eu dizer que ele está ativado, mas muda algumas coisas. Por exemplo, o do nó 6, o próximo seria o 11. Com o 8 entrando, o 11 passa a ser o próximo do 8 e o próximo do 6 passa a ser o 8. Da mesma forma que a lista dos associados também muda, né? Antes eu teria no nó 11 os associados dele de 7 a 11, que seriam todos esses aqui, né? Com a entrada do 8, ele rouba, entre aspas, alguns associados do 11, o próprio 8 e o 7, né? E ficando o restante só para o 11. Então eu tenho aqui antes o 11 com todos esses associados, com a entrada do 8, o 8 pega o 8 e o 7, e o 11 fica com 9, 10, 11. Então é exatamente isso que a gente tem que fazer na implementação. Então, antes de eu chegar no código propriamente dito, eu vos apresento o diagrama UML, que eu tenho quase certeza que todos conhecem, da disciplina de orientação a objeto. Né? Isso aqui é independente de linguagem, e orientação a objeto independente de linguagem. Sim, está em voga, então eu trago isso para talvez ajudar inicialmente vocês. E esse diagrama eu vou postar, o meu código obviamente não, mas esse aqui eu vou colocar no Moodle para de repente auxiliar vocês. Novamente, a ideia é que vocês refaçam isso, né? Eu não sei quem entendeu que fez 100%, ok. Se não, refaçam, e aí eu vou considerar os dois trabalhos, a primeira entrega e a segunda, né? No caso a primeira que não conseguiu parcialmente, aí eu vou considerar a segunda. Precisa fazer exatamente igual? Não, aqui é uma orientação, uma diretriz para que ajude vocês a implementarem de forma melhor. Então na minha implementação eu tinha basicamente 4 classes, né? Sendo 2 delas as principais. O nó, que eu chamei de node mais pela questão da sintaxe, né? O nó fica uma palavra pequena ali, aí não dá para acentuar, aí ficava node. Eu achei melhor colocar node em inglês. Então o nó ele é composto, como a gente já sabe, que pela figura é muito claro, pela teoria que a gente apresentou, a sua chave e o seu valor, que é o par, né? E além disso eu tenho
o hash map, né, que é uma das partes mais importantes desse sistema, que é a tabela hash de todos os pares associados, né? Lembrando, são esses aqui. Então, nó1, esses são os pares associados nó1. Isso vai ser, cada par desse, chave e valor vai ser armazenado nesse mapa, inclusive o do próprio nó. Aí eu criei um atributo booleano para dizer se ele é um nó ativo ou não, né? Por exemplo, aqui os ativos são 1, 6, 11, 13. E o próximo, que é esse ponteiro, né? O próximo do 1, no sistema que está implementado aqui, o próximo do 1 sempre vai ser o 6. E esse próximo, ele é essencial para fazer a busca, né? Lembrando, ele tenta achar no próprio nó, não encontra, ele vai para o próximo. Tenta achar nele nos associados, não encontra, vai para o próximo, até que faça todo o ciclo. Então, a gente precisa desse próximo. E é um inteiro que é a chave do próximo nó ativo. Do próximo nó ativo, tá? E aí de métodos, no caso da classe nó, é bem simples, são praticamente gets e sets, né? Para eu poder atribuir um valor ou obtê-lo. Então é uma classe bem simples. Eu criei uma classe que eu chamei de úteis apenas com dois métodos, e aí estáticos, não preciso nem de objeto, né? Que é o carregar arquivos, que no nosso caso, como é uma simulação, eu lancei a ideia daquele arquivo texto com as músicas, onde ele carrega, inclusive eu dei pronto para vocês, né? E monta uma lista com o nome das músicas em string, simulando arquivos de música. E um outro método que eu fiz é o gerar randômicos ativos. Não sei se vocês lembram, a proposta é que os ativos, para que vocês não ficassem digitando na mão, do anel de 40, que vocês teriam, é que os 8 ativos fossem gerados de modo randômico, né? Então esse método basicamente faz isso. Inclusive, para o nosso exemplo, eu comentei ele e setei na mão porque eu quero fazer com esses 4 valores, né, do slide, para ficar mais fácil vocês associarem. Então, essa classe ela é bem simples. Tem uma classe aqui embaixo que é o sistema principal, né, muito comum em qualquer aplicação. Você tem várias classes, vários arquivos, e apenas uma delas você tem o ponto de partida da inicialização do programa. Então essa é a minha classe, ela só tem o método main, e nesse método main ele faz toda aquela inicialização de criação do anel, de alimentação do anel com seus nós, depois de atribuir os nós ativos, os pares associados, fazer as inserções, buscas, remoções de nós. Então todos aqueles passos são dados o início a partir daqui do main. E por último, e não mais importante, muito pelo contrário, a mais importante delas, a classe que eu chamei de core, que é a classe onde está implementado o sistema propriamente dito. Então vocês já observam que ela tem uma quantidade maior de métodos, né, sendo uma parte delas de get e set também, que é padrão, mas os outros métodos essenciais para o funcionamento. Então o sistema core ele tem 2 atributos basicamente, um inteiro que é a quantidade de nós ativos, isso aí, pelo menos para o meu algoritmo, isso auxiliou eu saber quantos ativos tinha, e a lista, que é o próprio anel, por isso que eu chamei de anel, né, que é uma lista de nós, que é a lista circular. O resto são os métodos. Então aqui eu tenho um construtor, tenho os métodos getSet e os métodos essenciais do sistema, que é o adicionar nó, né? Vou aqui apontando, que alimenta o anel inicialmente para ele ser montado. Aqui para setar os próximos, né? Para montar os ativos ali, um ativo apontando para o seu próximo. Os 7 associados eu chamei, é o método que faz a montagem dos pares da tabela hash, né? Com os pares associados em cada nó ativo. Ativar nodes iniciais, simplesmente faz a ativação baseada naquela lista randômica para gerar os meus nós ativos. Então a partir daquela lista no anel eu seto o ativo que foi escolhido. O iniciar sistema vai chamar esses 3 métodos para começar, e aí depois tem os métodos que fazem as
as ações propriamente ditas, que é a busca de valor, que é a ativação de nó, a desativação de nó. E os outros são métodos auxiliares. O imprimir anel, para a gente ir acompanhando o status dele. O método sucessor, que a gente falou na teoria também, que aponta para o próximo. E o retornar chave, que é um método que, baseado na chave, na verdade seria melhor retornar o valor, né? Que baseado, não, é isso mesmo, baseado na chave, no valor ele me retorna a chave. Tá? Então esse é o meu esquema, é o meu modelo de diagrama de classe que eu vou postar no Moodle e aí talvez auxilie vocês. Agora vamos dar uma olhada no código, né? Eu acho que é o que interessa mesmo. Vou começar pela classe útil porque ela é menos importante, é uma classe auxiliar ao sistema, onde ela tem, como eu já falei, um método eu coloquei como estático e não preciso nem ver criação de objeto, né? Chamo direto pela classe, que faz o carregamento das músicas e joga numa lista e retorna para uma lista de string. E o meu método de gerar randômicos ativos, eu removi ele temporariamente e setei manualmente aqueles 4 nós do exemplo do slide 1, 6, 11 e 13. Né? Então chamo ele, digo a quantidade de ativos que vai ter e ele gera e retorna uma lista de inteiros. Então essa minha classe útil ela é mais simples. A classe nó, em termos de código, não muda muito da classe do diagrama de classes. Então aqui eu tenho o par do meu nó, a chave inteiro e o string valor. Tenho um map, que é o hash map das chaves associadas, né? A gente já explicou o que são. Um booleano para dizer se ele é ativo ou não. E o inteiro que aponta para o próximo. No meu construtor, que é o método que é chamado, método entre aspas, né? Mas é chamado no momento da criação do objeto, ele seta a chave para 0. Né? Isso aqui poderia até ser -1 também, para não confundir. Até vou alterar aqui. Ele instancia, cria o objeto do valor que é um string, cria o meu mapa, minha tabela hash de chaves associadas, vazio, claro, inicialmente. Ativo falso, né? Então todos eles iniciam como não ativos, depois é que eles são ativados. E também, já que eles não são ativados, eles não têm um próximo, por isso que eu deixei como -1. Ademais, são os métodos de setar o valor e de obter. Então são métodos mais simples. O sistema core. Então eu vou dar uma passada nele aqui. Novamente, não é a ideia que vocês copiem o algoritmo, mas sim que, tendo a ideia, faça a implementação de vocês e depois a gente executa, vê ele funcionando. Então o sistema core, como eu falei, tem 2 atributos mais simples, né? Um que é a quantidade dos ativos e o anel propriamente dito, que é a minha lista linkadeada circular. Então ele é uma lista de nodes. Então todos os nós estão aqui, independente de ativos não. Então seria toda essa lista aqui, nesse caso todo o anel de 0 até o 15. Ok? No construtor eu passo para a quantidade inicial que eu vou ter de ativos e crio o meu objeto anel, que é um array list. E aqui eu tenho meus gets e sets. Então por aqui nada demais. Então, o primeiro método que chama a atenção aqui é o que eu chamei de iniciar sistema, que faz os passos iniciais, que são o quê? Ativar os nodes, os primeiros nós ativos, setar os seus próximos e setar os associados. Né? Que é o que? Eu tenho ainda um anel vazio, digamos que não tenha nenhum ativo. Então o primeiro passo seria definir que esses 4 são ativos, né? O 1, 6, o 11 e o 13. O segundo seria definir os próximos, que seria esse passo aqui, né? Aqui eu ainda não tenho definido, agora eu tenho definido, para eu dizer que o próximo do 6 do 1 é o 6, o próximo do 6 é o 11, do 11 é o 13, do 13 é o 1. É o que eu faço nesse método.
E por terceiro e por último, setar os associados, que é esse passo aqui, né? Onde eu pego cada nó ativo, né? O 1, o 6, o 11 e o 13 e monto essa tabela hash aqui dos seus pares associados. Então eu faço nesses 3 métodos. Se a gente for aqui no main, o que temos? Então a classe que eu chamei de sistema principal, e de fato ela não tem nenhum atributo, não é a ideia, né? Ela não é uma classe propriamente dita, digamos assim, como parte do sistema, é só para inicial. E tenho o método main, onde faz executar toda coisa, né? Então não tem algoritmo, nada, todo algoritmo está nas outras classes, aqui é só execução. Então eu criei uma variável, um negócio bem didático mesmo, uma variável com o tamanho do nó, coloquei inicialmente 0, quantidade de ativo 0, declarei um objeto sem instanciar ainda da classe nó, porque a gente vai precisar criar os 40 nós, ou no caso aqui os 16 nós. Declarei também o meu sistema chord sem instanciar, porque eu vou ter que montá-lo. E aqui já criei a minha lista de músicas e já fiz o carregamento dela com aquele método lá na classe úteis. Então aqui tenho as declarações. Seguindo, aí eu começo a definir os valores, né? Aqui eu tinha 40, comentei, vou até tirar. Mudei agora para 16, que é esse sistema aqui, com 16 nós, e disse que serão 4 ativos, também 4. Lembrando que eu estou definindo isso manualmente porque é uma simulação, né? Se a gente tivesse implementado um sistema real, que não é o caso da disciplina, a gente faria essa ativação em tempo real. Teria uma espécie de servidor rodando e eu teria os meus nós entrando ali e sendo ativos. Mas aqui a gente define manualmente. Então, tamanho dele 16 e quantidade de ativos 4. No passo seguinte, aí sim eu crio o objeto do meu sistema chord. Então, estou criando o objeto e definindo que o tamanho, a quantidade de ativos dele é 4. Né? O criar, lembrando aqui, voltando no chord, é quando ele chama o meu construtor. Então, nesse momento, ele cria um anel ainda vazio. Então, primeira coisa, preencher o anel. Então, eu faço uma repetição aqui de 0 até o tamanho, né, que está como 16. Aqui ainda deixei como 40, porque era o que a gente ia fazer em sala de aula, mas aqui fazemos dessa forma. Então, aqui eu instancio 40 objetos de nós, defino o valor da sua chave e o seu valor. Então, dentro da repetição, eu criei o nó, eu setei o valor da chave, né? Novamente, acho que a gente tinha comentado em setar como valor aleatório, e na teoria ele fala em chave de 16 bits, mas aqui, mais uma vez, para a gente fazer exatamente igual ao do que está no livro e no slide, então eu defini a chave com os valores, os índices iniciais aqui de 0 a 15 mesmo. Então o próprio i da repetição, eu seto o valor da chave e o valor, né, do par que eu busco lá da minha lista de músicas que eu carreguei anteriormente. E então monto o nó e adiciono o nó no sistema chord. Então faço isso durante o tamanho que eu defini aqui as 16 vezes, né, a chave um incremento sequencial e os valores vindo da minha lista. Então montei o nó e aí eu chamo o inicial sistema, que é aquele método que eu estava apresentando a vocês, que faz os 3 passos de chamar os ativos. Então nesse algoritmo aqui ele chama o randômico, passando a quantidade, retorna e aí seta no anel para cada índice retornado o seu valor como ativo como true, né? Então eu estou ativando o nó. Depois ele chama o próximo e o associado. O próximo, o que ele faz é também percorrer o anel, verificando quem é ativo e aí pegando o seu índice e apontando para o próximo ativo. E os associados, que é um pouco maiorzinho, mas também não muito, coube na tela, que eu vou passando também todos os nós ativos e verificando quais são todos os nós anteriores até o ativo anterior e montando o meu hash map, né?
eu declaro aqui a tabela hash e vou montando ela e depois associando aqui no Node, onde eu tenho a hash dos meus pares de chaves associadas. Então é isso que esse método faz. Então está iniciado o sistema, né? Tenho o anel, eu tenho os ativos, tenho os próximos e tenho os pares. Agora ele está dessa forma aqui. Ele está pronto para funcionar. É só eu fazer minhas buscas e as minhas inserções, né? Aqui, aqui como sequência eu fiz, depois do ativar, eu fiz a ativação de um novo nó, do nó 8, da mesma forma que está aqui no slide, né? Então, ó, tinha o 6, o 11, o 6, 1, 6, 11 e o 13, eu adicionei o 8, é o que eu faço aqui. Mas antes da gente adicionar, vamos fazer a busca, né? Primeira coisa é fazer a busca. Eu vou jogar isso aqui para cima. Então, iniciei o sistema. Vou comentar essa parte da adição. E ainda vou também comentar a busca. O que eu vou fazer? Eu vou imprimir, ele está iniciado, né? Eu vou chamar o método imprimir anel, que aqui, se eu apresentar a vocês, ele percorre todo o anel e imprime os valores, né? Chave, valor, se ele é ativo ou não, quem é o seu próximo e os associados. E aí eu faço isso só de quem é ativo, né? Porque os outros não tem muita informação e aí fica muito grande a impressão. Então vamos executar aqui. Shift 10, o Java é bem rápido e tem um erro. Legal, né? Estava funcionando até agora, aí quando eu vou apresentar para vocês, a coisa não funciona. É bem assim mesmo. Deixa eu ver se eu sair mexendo alguma coisa. E se deu. Imprimir anel. Aqui eu imprimi, ele retorna string, né? Claro. O problema não é na máquina, é no operador dela. Então, temos aqui, claro, em formato string, mas eu já traduzo para vocês. Então, vamos lembrar aqui do que nós temos inicialmente, né? Um anel de 0 a 15 nós, né? 16 nós com 4 nós ativos, 1, 6, 11 e 13. Então, aqui, ó, eu tenho exatamente os meus 4 nós que estão separados por essas linhas duplas. Então, meu primeiro 1, que é o primeiro ativo, ele tem uma música que foi associada sequencialmente, ele é ativo e o próximo nó dele é o 6, confere, e os pares associados dele, o 0, o 1, o 14 e o 15. Isso aí mesmo. 0, 1, 14 e 15, que são esses 4 aqui. Então, confere. Próximo nó ativo, 6. 6 está aqui, ele é ativo, tem uma música. O próximo dele é o 11, confere. E os pares dele, 2, 3, 4, 5 e 6. 2, 3, 4, 5, 6, confere também. Próximo nó ativo, 11. Ativo, próximo dele é o 13, né? 11, próximo ativo 13, ok. E os associados 7, 8, 9, 10 e 11. 7, 8, 9, 10 e 11, beleza, confere também. E o último nó é o 13, tá aqui o 13, ativo, tem a música, e o próximo dele, 1, legal, então fechou o ciclo, e os associados dele devem ser apenas o 12 e o 13. Isso mesmo, o 12 e o 13. Então tá ok, o nosso anel tá funcionando. O que a gente pode fazer agora, por exemplo, é uma busca. Então eu vou comentar esse imprime aqui e vamos fazer uma busca. Talvez se eu abrir aqui o arquivo da música para a gente ver aqui.
Ele tá na sequência, né? Então aqui eu tenho a primeira música tá no nó 0, a segunda, etc. Vamos pegar, por exemplo, ali tá a consulta dessa música aqui do Metallica, um ano. O número do lado ali não tá ajudando, né? Então aqui é o 0, o 1, o 2 e o 3. Certo? Então a gente faz a busca aqui chamando através do sistema CORD o busca valor. O que faz o método do busca valor? Ele recebe dois parâmetros. Esse aqui, vocês já deram uma olhada em todo o meu algoritmo, né? Mas eu quero que vocês quebrem um pouco a cabeça. Então eu vou... Opa, deu tempo de pegar alguma coisa aqui, né? Ele recebe dois parâmetros, um inteiro e um string. O inteiro é o início, ou seja, de onde está partindo a busca, né? Então eu estou considerando que o nó, sei lá, 1 aí vai fazer a busca, então ele não vai pesquisar nele mesmo, porque ele já tem aquelas informações. Ele vai para os próximos até o ativo anterior. E obviamente o valor buscado. Então aqui, quando eu faço a minha busca a partir do nó 1 dessa música aqui, desse arquivo, ele vai percorrer todo o nó, que no caso ele está no, a gente viu aqui que está no nó 3, né? Então esse é o retorno que deve ocorrer, né? É o nó 3 que tem a música, mas quem tem essa informação, porque o nó 3 ele não é um nó ativo, né? Quem está associado ao nó 3? No 6. Então o 1 ele vai pesquisar no 6 se tem, no caso ele vai achar e vai retornar o 3, se não vai no 11 e no 13. Então vamos fazer o teste aqui. Então vamos fazer a busca. Está aqui um print ln, já dizendo o arquivo buscado encontra-se no nó, e aí eu passo como parâmetro o valor a ser buscado. Executo. Aqui o valor buscado é o nó 3. Se eu pego uma outra música qualquer, vamos lá, essa aqui, ponto no nó 10, aqui 11, né? Como começa do 1, então seria o nó 10. Então a busca está ok, está funcionando. Como últimos dois passos, eu tenho a adição e a remoção de nós. A gente fala adição e remoção, mas na verdade é ativação e desativação, porque a gente não está de fato inserindo e nem apagando nós. Então aqui eu coloquei dentro de um try catch, porque meus métodos eles geram exceção no caso de eu tentar ativar um nó ou ativar ou desativar um nó que não existe, né? Então eu gero uma exceção aqui dizendo que ele não existe. Então novamente vou imprimir aqui agora o anel antes e depois da ativação. Então ali depois ele já tem um print. Então eu vou inserir o nó 8 exatamente como ele faz aqui como a gente faz o slide, tem uns 4 e insiro o nó 8. Shift F10. Como é que ficamos agora? Então eu já tenho aqui o número de ativos, são 5. E aí o que muda? O 6, o nó 6 que tinha como próximo 11 mudou, agora ele é o 8. Quem tem um 11 como próximo é o 8 que acabou de entrar. O 11 que tinha os seus pares associados 7, 8, 9, 10 e 11, agora só está o 9, 10 e o 11. O 7 e o 8 estão no nó 8, ok? A gente pode adicionar mais um. Vou adicionar o nó 4, está aqui embaixo. Uma vez só, né? Muita coisa na tela. Ok, então o que mudou? O 8 continua ali, né? Os nós apontando para o 11.
O 6 também continua apontando para o 8. A diferença agora é que a gente tem o 4 apontando para o 6 e o 1 não mais apontando para o 6, mas apontando para o 4. E o 4 com seus pares associados, de 2 a 4, e o 6 só com o 5 e o 6, que são os dentes. E aí eu posso também desativar. Por exemplo, agora eu quero desativar o nó 6. Cadê aqui, sistema? Eu vou desativar o nó 6. Só vou imprimir uma vez também. Venho aqui agora, o 1 apontando para o 4, o 4 apontando para o 8, o 8 apontando para o 11 apontando para o 13 e o 13 apontando para o 1, e não tem mais o nó 6. Certo? Então, com isso, a gente fecha a implementação do nosso sistema CORD, montando o anel, ativando seus nós, apontando para os próximos, montando os pares e chaves associados, inserindo e removendo nós e fazendo busca de arquivo. Tudo funcionando bem redondo, né? Então peço que agora vocês deem uma olhada, revisem a teoria se for necessário e implementem. E aí eu vou lançar esse vídeo agora, ele vai estar no Moodle, um link para vocês. Vai estar o diagrama UML também. E vou colocar lá para vocês enviarem novamente, né, a implementação para quem entendeu que não conseguiu cumprir ali da primeira vez, né, porque tinha dúvidas. Imagino que agora, né, ficou bem mais fácil. Então vou considerar a nota dos dois, ok? Então as duas entregas serão avaliadas. Quem não entregar agora, eu vou entender que a nota do primeiro foi suficiente. Tá joia, gente? No mais, eu peço que vocês me deem um retorno se acha que foi suficiente, né, o vídeo, né? Inclusive se tá áudio e vídeo entendíveis, né? Se a qualidade é suficiente para vocês conseguirem entender. E o que acham da gente manter nesse formato, né? As práticas em vídeo e teoria passando material para vocês. Tá joia? Então, até a próxima e a gente se encontra por aí. Se cuida.